Sabe aquelas histórias da Bíblia que a gente acha que conhece de cor e salteado? E se eu te disser que, na verdade, existem camadas e mais camadas de significado ali, escondidas bem na nossa frente, que a gente acabou perdendo com o tempo? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Não para mudar a fé de ninguém, mas para enriquecer a leitura de um jeito completamente novo e, olha, fascinante. Para a gente começar, vamos pensar na interface da Bíblia. Sabe essa divisão em capítulos e versículos que a gente usa o tempo todo? Então, isso não existia nos originais. Foi, na verdade, uma baita inovação tecnológica que veio séculos depois para, digamos, melhorar a experiência do usuário, para facilitar a nossa vida na hora de achar as passagens. E a nossa análise de hoje vai passar por 5 áreas bem importantes, onde o contexto histórico revela uma história muito, mas muito mais profunda. Então, bora lá. Como é que essa atualização na estrutura do texto acabou mudando a nossa leitura? Nossa primeira parada vai explorar justamente isso, as consequências, algumas até inesperadas, de se adicionar capítulos e versículos. Olha, essa estrutura nova foi uma faca de 2 gumes, sabe? Por um lado, deixou a Bíblia super acessível para a gente consultar, o que é ótimo. Mas, por outro, acabou quebrando o ritmo, o fluxo original da narrativa. Os autores não escreveram versículo 10. Eles escreveram cartas, poemas, histórias com começo, meio e fim. Quando a gente foca só num trechinho, corre um risco enorme de ver só uma peça do quebra-cabeça e não a imagem completa. Agora, vamos para algo ainda mais fundamental que a estrutura: o poder e o mistério que existem por trás dos nomes de Deus e de Jesus. O nome de Deus em hebraico, o tal do tetragrama, era uma coisa tão, mas tão sagrada que a pronúncia exata era um segredo. Só o sumo sacerdote podia falar, e só uma vez por ano, lá no templo. Quando o templo foi destruído, essa tradição oral simplesmente se quebrou, a pronúncia se perdeu. Nomes como o Yahvé e o Jeová, que a gente conhece hoje, são na verdade tentativas acadêmicas de reconstruir o que o tempo levou. E aqui tem uma conexão que é simplesmente sensacional e que muitas vezes se perde na tradução. Em hebraico, Jesus e Josué têm o mesmo nome, Yehoshua, e o significado, o Senhor é salvação. Isso cria um paralelo incrível, né? No Antigo Testamento, é Josué quem leva o povo para a terra prometida. Já no Novo, Jesus é apresentado como aquele que leva a salvação. É de arrepiar. Agora que a gente já viu como os nomes podem esconder significados profundos, vamos usar essa mesma lupa para investigar 2 das cenas mais famosas da história, separando o que é tradição popular daquilo que o texto realmente parece dizer. Vamos começar pelo nascimento de Jesus. A imagem clássica que vem na cabeça qual é? Uma família sendo rejeitada, no frio porque não havia lugar na estalagem, certo? Pois é, mas a chave para entender essa história de outro jeito está numa única palavrinha grega, katalima. Essa palavra, que a gente costuma traduzir como estalagem, na verdade significava quarto de hóspedes, ou o cômodo de cima numa casa de família. E só essa mudança de palavra já vira o jogo. E transforma uma história de rejeição em uma de acolhimento. A cena muda completamente. Não é um estábulo frio e isolado. É o andar térreo de uma casa de família lotada, onde os animais ficavam guardados à noite por segurança. O quarto de hóspedes lá em cima estava cheio de parentes, então eles ficaram no espaço principal da família. Imagina a cena, comunitária, barulhenta, muito, muito longe daquela imagem de abandono que a gente tem. Agora, vamos para a crucificação. E aqui, o contexto cultural revela um detalhe que é sinceramente brutal. A esponja com vinagre que foi oferecida a Jesus não era um gesto qualquer. Muito provavelmente era um xilosponjo, um tipo de utensílio de higiene que era de uso comum nos banheiros públicos romanos. Entender isso revela a maldade por trás do ato. Não era para aliviar a sede, de jeito nenhum. Era um gesto de degradação máxima, um ataque calculado à dignidade da pessoa. Pegaram um objeto associado ao que era mais impuro e privado e levaram diretamente à boca da vítima. Mas nem só de detalhes chocantes vive o contexto, né? Ele também mostra a inteligência, a estratégia por trás de histórias de fé muito famosas. Vamos dar uma olhada em 2 exemplos geniais disso. Pensa na história de Davi e Golias. Ele pegou 5 pedras lisas. Por que 5? Seria falta de fé? Um plano B caso ele errasse a primeira pedrada? Que nada! Era um plano de batalha. O texto bíblico diz que Golias tinha outros 4 irmãos que também eram gigantes. Davi não foi para uma luta de 1 contra 1.
Ele foi preparado para uma luta de 1 contra 5, uma pedra para cada gigante. A mesma coisa com a mãe de Moisés. Ela não abandonou o filho à própria sorte no rio. Aquilo foi um plano genial. Cada passo foi friamente calculado. E o resultado foi algo impensável. Ela acabou sendo paga pela própria realeza para criar o seu filho em segurança. É ou não é brilhante? Para nossa última parte, vamos fazer uma rodada rápida de caça-mitos, corrigindo algumas imagens bem populares que, na verdade, vêm mais da arte e da literatura do que do próprio texto bíblico. Muitas das imagens mais fortes que a gente tem na cabeça vêm de fora do texto, sabia? O apóstolo Paulo caindo de um cavalo? Pura criação da arte da Renascença. Satanás como o rei do inferno? Isso tem muito mais a ver com o inferno de Dante do que com a Bíblia. E a esposa de Ló? Em vez de um passe de mágica, o mais provável é que ela tenha sido vítima de um desastre geológico, soterrada por uma chuva de sal e enxofre. E para fechar, vamos pensar naquela famosa metáfora sobre o arado. Para nossa cabeça moderna, a lição é bem clara. Mantenha o foco, não se distraia com o que já passou. Só que, e aqui está o contexto perdido. Para um agricultor daquela época, o significado era muito mais imediato, muito mais prático. Olhar para trás fazia o arado desviar e o sulco na terra ficar torto. Isso arruinava a linha de plantio e podia comprometer a colheita inteira. A consequência era física, era real. De nomes e palavras a estratégias de batalha e metáforas agrícolas, a gente viu como o contexto original revela um mundo novo de significados. Isso tudo nos deixa com uma pergunta, né? Quantas outras camadas, profundas e práticas, a gente pode estar perdendo ao ler esses textos tão antigos apenas com os nossos olhos modernos? Fica aí a reflexão.